prazerosamente. Boa noite. Mana, muito obrigado pelo convite, que é desta forma que nós vamos estudando, mas só estudar não resolve. Temos que colocar em prática. Não adianta nós sairmos aqui com informações tão precisas e lá fora voltarmos o que nós éramos ontem. Que a paz do Cristo está ali em nossos corações, nos conduzindo à luz. Nós somos apenas carteiros. Nós trazemos as mensagens do Cristo, mensagens redivivas, para aqueles que veem e acreditem em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso e único Salvador. Em quase toda a órbita terrestre, todas as noites se repete o mesmo fenômeno. Ao entardecer, uma cortina escura cobre a natureza e dar-se-á um magnífico espetáculo. As luzes das estrelas brilham nos cosmos, como se fossem diamantes a brilhar na abóbada escura, a cintilarem na longitude de nossos olhos. E nesse relicário de luz, o nosso encontro em pensamento com nosso Senhor Jesus Cristo. Romana, falar de Jesus é transformar palavras em atos edificantes, que é caridade em movimento. É este o nosso aproximar de Jesus, nesses momentos ímpares, importantíssimo na nossa vida, e ouvir as vozes doces e inebriantes daquele que nos traz o Evangelho, a buscar as nossas transformações. Isso são perfumes que a alma aspira. É como aquele orvalho fresco da manhã, que ela gela às vezes a nossa epiderme e representa na folha de uma flor, como se fosse aquele diamante mais caro, transparente. Ali também nós vemos a imagem do Criador, Deus. Falar de Jesus é trazer o céu para mais próximo da terra, é exalar dos lábios perfume de orquídeas nas estações primaveril e ter nos olhos raios luminares que possamos ver, sentir e ouvir quando Jesus nos chama: filho, vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, que eu estou aqui sendo lenitivo, esse bálsamo divino, para que eu possa curar as vossas chagas. E ter no cérebro neurônios ativos para perceber e notar aquele carpinteiro que mora e instala dentro de nós, para buscarmos a transformação e ver nele um médico da alma e do físico. Estar com Jesus é ter a certeza que o mundo conspira ao nosso favor e ter a certeza que nos pega nas mãos e nos caminha com ele ao encontro do Pai Maior. Falar de Jesus é abrir o coração para o amor e para o afeto. Falar de Jesus é sentir Ele próximo de nós, nos acoldorar em teus braços e ter a certeza que estamos seguros. Eu hei de falar de Jesus enquanto meu coração material pulsar nesta vida e em outra vida. No entanto, falar de Jesus é significante saber que existe para nós um mestre, um professor que nos ensina todos os dias, querendo que nós nos melhoramos a cada passo que nós damos nesse planeta Terra. Isso são as reflexões vivas de Jesus que nós encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz à baila para a noite de hoje
o estudo do capítulo 11º, comecinho, que vem nos dizer que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Falar de Jesus é magnífico, mas estar com Jesus como neste momento é divino. Um certo fariseu, em certa época, tanto ouvir falar de Jesus, gostaria de encontrar com ele, para saber que aquele que seus súditos diziam era verdade. Porque por onde que ele caminhava, ele ouvia falar do Nazareno. Brota dentro dele, aguça esse desejo de querer encontrá-lo, mas com um pensamento já distorcido, para ver se Jesus era tudo aquilo que ele ouvia, ou simplesmente era um herege, onde que as pessoas queriam encontrar. Então ele combina com Jesus um determinado diálogo, em um certo lugar. Mas este fariseu, um doutor da época, envergonhado por ele ser o chefe do sinédrio, queria encontrar com o mestre Jesus às escuras, para que ninguém visse ele falando com aquele homem. E Jesus disse: meu irmão, meu filho querido, um dia, a hora que quisermos termos uma conversa, que sejam bem-vindos. Pois então esse fariseu, doutor da época, ele trazia dentro de si algumas perguntas capciosas, de duplo sentido, já com o objetivo de incriminá-lo, porque ele não conhecia Jesus. Mas, em outras palavras, o que esse doutor da lei mesmo queria saber era sobre a inteligência de Jesus. E ele então narra a seguinte pergunta a Jesus: dentre quais os 613 mandamentos da lei judaica era o mais importante em seu ministério terreno, e qual era o mais importante? Jesus, que sempre encontrava uma oportunidade de ensinar, não perdia a oportunidade. Deu grande questão à pergunta do fariseu sobre amar o próximo como a si mesmo. A questão do amor ao próximo, consoante, é de fazer o próximo tudo aquilo que nós quereríamos que os outros nos fizessem. Porque dentro da consciência daquele fariseu, ainda estava muito presente as leis mosaicas. Então, o primeiro mandamento e o mais importante, disse Jesus ao fariseu, é aquele que nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: o teu próximo como a ti mesmo. O fariseu ficou perplexo com a resposta de Jesus. Aquele que pensava em ensinar o mestre recebe uma resposta de grande profundidade, pois ele via em Jesus, ouvia que aquele homem nunca sequer havia sentado a uma cadeira escolar. Porque ele, sendo chefe do sinédrio, ele pensava que ele era tanto importante. Ele via sempre nos outros uma questão que pudesse ignorá-lo. É evidente que esse verdadeiro amor que Jesus falou a esse fariseu, doutor da lei, é um amor sacrificial, um amor abnegado, pois envolve buscar no outro o bem-estar para o seu interesse próprio. O fariseu, então, já perplexo com a resposta de Jesus e querendo saber mais, indaga Jesus: mestre, aí ele chama Jesus de mestre, o que eu hei de fazer para adentrar, então, as posses eternas? E Jesus, então, narra para ele uma seguinte pergunta, e disse a ele: aí Jesus agora estava com as cartas na mão, e pergunta o fariseu: o que está escrito na lei, e como tu as a ler? Não como tu as entende, mas como você ler o que está escrito na lei, doutor da lei.
Então o fariseu disse: amarás o teu Deus e todo o teu sacramento, a sua força e a tua vontade, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele então, querendo justificar, Jesus disse: muito bem, acertaste na pergunta. Então, o diálogo envolve naquele mesmo momento, e ele então, querendo justificar a Jesus, pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Então Jesus narra o mais belo ensinamento, edificante, aquele doutor da lei, sobre amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus ajusta-se daquela conversa e narra para ele a parábola do bom samaritano. E Jesus então prossegue no diálogo com ele, dizendo: olha, doutor da lei, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, este homem que caminhava só, caiu na mão dos salteadores, que despojaram de tudo que ele tinha e deixaram semi-morto à beira do caminho. Mas neste momento descia um sacerdote que fazia o mesmo trajeto. Vendo aquele homem caído à beira do caminho, desviou e foi embora. Da mesma sorte, um levita, que também seguia no mesmo caminho, ao avistar aquele homem caído à beira do caminho, desviou. Mas, porém, contudo, todavia, também descia um samaritano, porém que seguia o mesmo caminho. Ao avistar aquele homem caído à beira da estrada, foi até ele e se compadeceu quando viu que ele estava cheio de feridas e maltrato. Aproximou-se e lançou sobre suas feridas azeite e vinho, e ainda colocou no seu animal e levou até uma hospedaria mais próxima e cuidou dele a noite toda. No dia seguinte, esse samaritano tira do bolso alguns denários, entrega ao hospedeiro, dizendo: cuida bem deste homem, que quando eu voltar do meu trabalho, eu despenderei de tudo o que a gastar a mais. Então esse samaritano usa um adjetivo. Ele não fala desse homem, ele fala deste homem, porque desse é uma pessoa qualquer, e deste significa algo melhor. Aí no fim da conversa, do diálogo de Jesus com o doutor da lei, ele pergunta ao fariseu: qual desses três para você parece ser o mais próximo daquele que cuidou daquele homem que estava caído à beira do caminho? E o doutor da lei, ainda envolvido nos seus mistérios, disse: aquele que usou da tal misericórdia. Se ele fosse um pouquinho mais humilde, ele diria a Jesus: aquele que usou da misericórdia. Então Jesus disse: pois vai e faça o mesmo, se queres adentrar ao reino dos céus. Porque Jesus não havia respondido ainda para o fariseu qual era a melhor situação para que ele pudesse adentrar ao reino dos céus. E sim, é fazendo a caridade e o amor ao próximo. É o que a nossa doutrina de amor nos fala, que sem a caridade e amor ao próximo é impossível adentrar as posses terrenas, as posses divinas. Mas como é maravilhoso, é significante essa configuração que Jesus usa dessa conversa para com o fariseu, na qual que ele pensava que ele era um doutor da lei e não sabia dessas coisas. E Jesus então elege um samaritano, elegendo aquele amor ao próximo como uma fonte de carinho e de caridade. Por que então que Jesus usou o samaritano? Porque para o fariseu, o samaritano era uma pessoa incomum, era um herege, não tinha valor nenhum. Então, quando Jesus então pergunta para o fariseu qual daqueles três, na sua concepção,
é o que mais estava próximo. Ele não podia, o fariseu, anunciar o nome do samaritano, porque ele via no samaritano uma pessoa de má índole. Mas o importante desta parábola, por que Jesus usou esses três personagens para o doutor da lei? Então ele usa o sacerdote, ele usa o samaritano e o levita, porque Jesus quis informar ao doutor da lei que o rótulo não é nada, mas sim as atitudes que uma pessoa pode ter. Porque rótulo é fácil. Eu posso usar um rótulo de uma coisa e ali fora ser totalmente diferente daquilo. Então Jesus usou o sacerdote para impregnar dentro da consciência daquele doutor da lei, para que ele revesse os seus conceitos de que ele, na qual, preferia ser uma pessoa diferente. Então ele usa um sacerdote. Ele usa o sacerdote por quê? Porque o sacerdote era um ministro religioso. Ele sabia de todas as leis, mas na hora que era preciso usar das leis que sabia dos seus conhecimentos, ele desvia daquele homem que estava caído à beira da estrada. E de quem que era esse sacerdote que Jesus falava? Caifás. E quem era Caifás? O sogro de Anás, que logo mais tarde seria então aquele que seria a conspiração que levava Jesus à morte. E quem era o levita? O levita também era um israelita, era um israelita da tribo de Davi. Também era cuidador do templo, mas sabia tudo sobre as leis divinas e nada fez para aquele que estava caído à beira do caminho. Mas quem era o samaritano? O samaritano também era um israelita, sanguíneo, ou seja, ele era da turma da tribo de Abrão. E quem que era Abrão? O pai da fé. Então, Jesus usou essa necessidade de falar desses três personagens para que aquele fariseu começasse a entender que não importava saber, mas o importante era colocar em prática aquilo que estava na lei. Então Jesus não só ensinou a necessidade do homem amar o seu próximo, como também demonstrou em toda a sua passagem terrena que o mal nunca é compensador, mas sim o bem que nós façamos ao próximo é a nós mesmos que fazemos. Então Jesus demonstra com esta parábola que a caridade, o amor ao próximo, é a salvação da alma, é a salvação da vida. Independe do credo religioso que aquela pessoa professa. Que adianta eu falar que eu sou espírita dentro da casa espírita e lá fora não colocar em prática aquilo que eu aprendi? Importante mesmo é saber quem era aquele caído para que eu pudesse ajudar. É o que acontece muitas vezes no nosso decorrer da nossa estadia. Alguém bate a porta da nossa casa, nós queremos perguntar de onde vem e para onde vai. Nós não estamos interessados muitas vezes em ajudar, mas nós estamos interessados em querer saber quem ele é. E dentro dessa colocação desses três personagens que Jesus usa nesta parábola, aí eu pergunto para mim, em qual situação desses três eu me encontro? Às vezes, ou muitas vezes, eu sou o sacerdote, eu sou o levita. Por quê? Basta que alguém me olhe de soslaio, eu já tenho para ele uma cena diferente. Esqueço de ser aquele samaritano que tanto eu prego, em fazer o bem ao próximo, desejar aquilo que eu gostaria que alguém me fizesse. Eu sou capaz ainda de deferir gestos, palavras e pensamentos que não estão de acordo
com aquilo que eu penso em ser dentro da doutrina espírita. Porque ser samaritano é magnífico, mas o magnífico é colocar em prática aquilo que nós chamamos de sou espírita cristão. Como que eu vou me proceder lá fora, não sendo aquilo que eu prego aqui dentro? Por isso que Jesus fala que o rótulo é apenas uma demonstração, mas a atitude de nós cristãos espíritas tem que ser diferente. Esta parábola do samaritano, ela ficou para a prosperidade. Para todas as religiões, sabe de cor tudo o que é feito nesta parábola. Mas dificilmente alguém é capaz de colocar em evidência, de fazer ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que alguém me fizesse. Porque é magnífico quando a gente recebe alguma coisa em nosso favor, mas em nós fazer alguma coisa em favor ao outro, aí nós redimimos. Não queremos mais estar de acordo com a lei. Tanto que em nossas religiões, nós temos que ser lá fora o espelho que nós somos aqui dentro, que reflete a nossa imagem. Ser um bom samaritano. Não importa aquilo que nós ouvimos, mas o importa é o que nós falamos a respeito do nosso próximo. Isso é ser um samaritano. Fazer o outro sem querer saber qual é a cor da sua pele, a religião que ele professa, é tirar daqui de dentro aquilo que Jesus nos pede: amor ao nosso próximo. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com aquele que está caído à nossa frente, sem querer saber de onde ele vem e para onde ele vai. Temos que fazer de nós o melhor, porque nós já estamos conscientes que é o bem que nós fazemos aos outros, é que nos vai nos elevar na senda da vida. Por isso que aquele samaritano, naquele momento, ele se veste de um amor inigualável. Ele coloca em prática tudo aquilo que ele havia aprendido com Abrão. E não como certos irmãos nossos, que se vestem de uma toga, tem um poder temporal, mata o seu irmão em nome do divino. É aquele lobo com pele de carneiro querendo se justificar. E isso acontecia há tantos anos atrás, mas hoje ainda se repete o que acontecia antes. Aí nós nos perguntamos: meu Deus, há quanto tempo eu ouço falar do samaritano e eu ainda não consegui colocar em prática? Mas neste planeta em que nós vivemos, quantos personagens, quantos anjos bons passaram pela terra, nos trazendo conhecimento sobre o bem, sobre amar o próximo como a si mesmo. E nós ainda não aprendemos a colocar em prática. Há 1.300 anos aproximadamente, antes de nosso Senhor Jesus Cristo estar na terra, Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, que são leis para que nós possamos fazer o bem ao nosso próximo. E nós não damos importância. Bem antes também de Jesus, há 500 anos aproximadamente, pisa neste solo terreno um homem inteligente, que na sua maiêutica falava sobre a luz que devia nascer dentro de nós, que era o bem que ia nos conduzir ao encontro de Deus. Era Sócrates, que tinha na sua mente luzes para iluminar a mente dos outros, e nos deixa um grande legado de humildade. Quando então as pessoas que se aproximavam de Sócrates e perguntavam a ele: meu irmão, da onde vem tanto conhecimento que traz para nos ensinar? E ele, na humildade, dizia: eu só sei que nada sei. E ele trazia pensamentos magníficos dentro dele.
e explicava para a humanidade da época que o importante é ser e não ter. Que o tudo que nós temos um dia vai dissolver das nossas mãos. Mas o que nós somos, aquilo carregamos conosco. O ter não tem problema nenhum. Está nas nossas mãos, mas não pertence. Mas aquilo que é nosso está na nossa consciência. E que levamos esse conceito. Veja Jesus nos trazer conceitos básicos para que nós nos melhoramos. Podemos amar o nosso próximo em qualquer forma que seja. Então, para conhecer este princípio, é como nós dissemos, falar de Jesus é magnífico, mas conviver com Jesus é divino. É isso que nós queremos, conviver com Jesus. E Sócrates mesmo nos falava que quanto mais conhecimento o ser humano tem, mais distante ele fica de fazer o mal. E nós sabemos disso. E que o bem que nós fazemos é que vai nos dar importância a nós. E ele também nos falava que quando a gente aprende a amar e perdoar, nós não ficamos doentes. E se nós aprender a amar e perdoar, conforme as lições que nós ouvimos no início, aquele que está doente fica curado. Então nós sabemos porque nós estamos doentes muitas vezes. É porque nós não aprendemos a amar a nós e ao nosso próximo. Então, com esse conhecimento que essa doutrina de luz nos traz, nós só sofremos porque nós queremos. Se nós conseguirmos ser espíritas lá fora, o mundo vai conspirar ao nosso favor, vai nos tornar melhor. Então Sócrates vem nos trazer esse conhecimento e Jesus nos traz a baila, que o antídoto, o remédio contra o mal, a maledicência, é nós envolvermos com aquele que é o nosso irmão. Porque todos nós saímos da mesma massa, mas nós vamos voltar à mesma essência, que é o nosso Pai divino. Mas só tem uma maneira de nós chegarmos ao céu melhor, praticando o amor, fazendo ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem. Não é uma troca, mas é uma obrigação do cristão. Não importa qual religião que ele professa, mas ele tem que fazer o bem. Ele tem que sair dentro dele a transformação, buscando a sua melhoria. E conforme esses relatos do Cristo, para que cravasse melhor na nossa consciência, Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão 621, e pergunta aos ceareiros da luz: onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Se nós sabemos de tudo isso, por que ainda praticar o mal? Desejar o mal ao próximo, sabendo que tudo aquilo que nós façamos aos outros é a nós mesmos que nós façamos. É neste inteirinho que nós ainda percebemos, porque ainda estagiamos neste planeta de provas e expiações. É porque o mal ainda impera, o mal ainda é maior do que o bem, mas nós temos certeza que o bem ainda vencerá todo o mal. E nós buscamos nos transformar, de amar o próximo como a si mesmo. São relatos que Jesus nos traz a todos os dias, falando que nós pudéssemos nos transformar. E há pouco tempo atrás, também o Senhor, que via no seu próximo como irmão, o sangue que corria na veia dele era o mesmo sangue na veia do outro. E todas as noites ele colocava a cabeça no travesseiro e fazia a seguinte reflexão: se ele lembrasse que ele tivesse feito algum mal a alguém, ele no outro dia levantava e ia ter com aquela pessoa para pedir as suas desculpas e prometia que não fazia mais. Santo Agostinho.
E depois dessa avaliação que ele fazia, ele chegou à seguinte conclusão: que ele ainda necessitava de uma reforma. Diante desse parâmetro que Santo Agostinho ainda precisava de uma reforma íntima, com todo esse conhecimento que ele tinha, eu me deparo que eu ainda preciso de um mar, que eu ainda sou um cinzel. Eu sou aquela pedra bruta que precisa ser lapidada todos os dias. Porque ainda nós carregamos dentro de nós o orgulho, o egoísmo, as vantagens que queremos ter sobre os outros, porque a prática do amor é o antídoto que dissolve de dentro de nós o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Porque nós trazemos essa mazela dentro de nós. Porque nós sabemos muito para os outros, mas nós não sabemos nada. Falta em nós a indulgência, falta em nós a reforma interior. Muitas vezes nós temos os remédios para as dores alheias, mas nós não temos o lenitivo para curar as nossas próprias tristezas. Isso ainda é orgulho dentro de nós. Há momentos que nós temos uma palavra amiga para as questões, as perguntas dos outros, mas nós não temos muitas vezes o lenitivo que possa curar as nossas próprias dores. Porque é muito mais fácil nós vermos a trave no olho do outro e não perceber aquele cisco ainda em nossos olhos. É por isso que ainda nós sofremos. Nós ficamos doentes, Romana, porque nós não aprendemos a amar, nós não aprendemos a perdoar. E há 2000 anos, na mesma técnica, o Cristo vem nos ensinar. E depois de Cristo, quantas almas queridas passaram pela terra nos envolvendo no amor. Brota nos seios da terra a nossa doutrina de amor, nos trazendo esclarecimento para que nós possamos melhorar a cada dia. E nós não buscamos esse lenitivo para as nossas almas. Amar o próximo como a ti mesmo significa reconhecer no outro a mesma falta que ele necessita, a mesma dignidade, para oferecer ao outro o amor que tanto nós buscamos em nós, para que nós nunca possamos ficar doentes. Então nós sabemos qual é o lenitivo que cura as nossas chagas. Simplesmente perdoar. Provado cientificamente que as paredes dos hospitais houve tantas preces endereçadas ao Jesus, mais do que nós ouvimos nos templos que nós frequentamos. Então aquele que ama, que deseja o bem ao teu próximo, que está sempre em prece de gratidão ao Senhor da vida, ele se cura mais fácil. Então nós sabemos qual é o lenitivo para curar as nossas dores físicas. Jesus, em todo o seu ensinamento que nos deixou, foi a baila de amar o próximo como a si mesmo. São essas lições vivas no nosso Evangelho que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Buscar Jesus ao nosso lado, caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. E Jesus nos traz tanto ensinamento no seu Evangelho de amar o próximo com a si mesmo, que às vezes passa despercebido nas nossas leituras. Não é bom estudar o Evangelho. E um dos magníficas parábolas que Jesus também nos traz, falando em amor ao próximo como a si mesmo, ele narra a parábola dos trabalhadores da última hora. Que não importa a hora que o trabalhador chega na sua vinha, mas que todos recebam o mesmo jornal de amor. A outra passagem
que nos faz refletir sobre amar o próximo como a si mesmo. Quando então os fariseus saem correndo atrás de Jesus e perguntam: mestre, é lícito pagar imposto a César? Jesus, naquela magnitude, faz a seguinte pergunta: me dá cá esta moeda. De quem que essa infringe essa foto? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César podia não gostar de Jesus, mas Jesus gostava de César. Isso que é o amor. Mesmo para aqueles que querem nos prejudicar, que nós sabemos amar o nosso próximo. Outra passagem, quase a última de Jesus, quando ele é grampeado naquele lenho duro, que aqueles grampos enferrujados traçam seus punhos, seus pés. Ele sem mágoa e sem mácula de ninguém. Ele exerce o amor ao próximo como a si mesmo e diz: Pai, perdoai esses inocentes, porque eles não sabem o que faz. Então o amor é o tempero da vida. Sem amor, a comida fica sonsa, a flor não tem perfume, não tem o brilho nos olhos, o sorriso no lábio, tudo se parece sonso. Mas aquele que ama, veja a beleza de Deus em todos os lugares. Na chuva que cai, no vento que sopra, no abraço fraterno de um amigo. Porque todos nós, humanos, nós trazemos dentro de nós uma centelha de amor. Basta que façamos essa centelha eclodir, iluminar, para que nós possamos nos melhorar. Trago uma história verídica de que quem tem amor sai das situações mais difíceis do mundo. Um prisioneiro que já se encontrava por longas décadas trancafiados atrás de uma grade. E chegou o momento que ele tinha que sair daquele lugar conforme as leis do país, do Brasil. E então ele precisava encontrar naquele senhor preso, naquele criminoso, um ato de amor para que pudesse colocá-lo em liberdade. Então vai até a cela um psicólogo e um psiquiatra. E começa a indagar aquele criminoso da seguinte natureza: se ele se arrependeria dos crimes que ele havia feito. Ele, rude: não me arrependo de nada, dizia ele. E se for o caso, eu faria tudo de novo. Coração petrificado no ódio. E o psicólogo queria achar um jeito que encontrasse nele uma luz para que pudesse colocá-lo na súmula para que o juiz liberasse. E o psiquiatra então teve uma ideia: meu irmão, você não se arrepende de nada que você fez, não. Se fosse para fazer de novo, você faria tudo novamente. Olha como que é o endurecimento do coração humano. Porque ainda não conhecia Jesus. Aí no insight do psiquiatra disse a ele: meu irmão, você tem mãe? A hora que perguntou para ele que tinha mãe, as lágrimas banharam o teu rosto. Eu tenho a mãe. Você ama a tua mãe? Amo. Você teria coragem de fazer com o que você fez com os outros com a tua mãe? Não. Minha mãe é diferente. Então você ama a tua mãe? Amo. Ganhou-se a liberdade. Porque ele fez com que a luz do amor brotasse dentro dele. Quando então abre-se as grades, ele encontra a mãe dele, 35 anos sem vê-los. Ele abraça, ajoelha aos pés da mãe e chora copiosamente. Mãe, quanto tempo perdido por não amar está distante dos teus caminhos. A mãe falou para ele: olha, meu filho, basta amar que você não volte mais a este lugar. Abraçou e foi embora. Daí um certo tempo ele volta novamente ao presídio para uma visita. E fala assim: tenha certeza que nunca mais eu vou estar trancafiado numa cela
Porque eu aprendi a amar e perdoar. Então aquele que ama e perdoa está livre das amarras, está livre das grades. Porque muitas vezes nós somos presos por uma grade invisível, mas que nos atormenta todos os dias. O ódio, o rancor. Quer uma prisão pior do que essa? Quer uma liberdade? Ame. Ame que você voa. Nada te impede de ser feliz. A partir do momento em que você ama. E Jesus não vem nos pedir coisas impossíveis para que nós escalaste o Everest. Ele simplesmente nos fala: ame. Faça ao teu próximo tudo aquilo que você gostaria que fizesse. Ame, que o planeta Terra te dá as condições de ser feliz. E nós fazemos o contrário, Romana. Em vez de amar, nós amassamos, torcemos, pisamos. E queremos ser felizes e ter saúde no plano terreno. Meu Deus! Mas, para ser feliz, é necessário amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. E sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao fim de cada dia, eu sei que eu seria muito mais feliz se eu aprender a amar. E o cântico sublime, um hino de louvor aos nossos ouvidos de amor, é quando ele, Paulo de Tarso, ele nos fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se eu não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa com um cibalo que tine. Que adianta eu falar a língua dos homens, a dos anjos, e dentro de casa ser um despota? Não falar a língua do amor com meu cônjuge, não saber respeitá-lo, amparar através de palavras que possa confortar um coração. E Paulo de Tarso nos traz esse hino de louvor, falando para nós amarmos. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, e dissesse aquele monte: arreda-te daí. Não aquele monte de pedra, mas o monte da minha ignorância, do meu orgulho, do meu egoísmo. Eu seria muito mais feliz. Colocaria a cabeça no travesseiro e dormiria muito mais feliz. Teria um dia esplêndido, uma noite de encontro com a espiritualidade. Porque eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar o meu próximo como eu quero ser amado. O amor instalando em nós, ao nosso benefício, é a nossa transformação. De um homem velho para um homem novo. Tirando aquele homem velho cheio de rancor, de não ter aprendido e conhecido Jesus. Mas hoje, eu tenho a certeza que eu posso estar com Jesus, porque eu conheci e tirei o homem velho e plantei dentro de mim um novo homem. Um homem que sabe amar, respeitar, fazer ao outro sem querer nada de volta. É este o nosso trajeto sem curvas para chegar ao aprisco do paraíso. E o código para se viver bem e ser feliz ainda neste planeta Terra é amar e perdoar. Relata o Espírito Hilário Silva no livro A Vida Escreve, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O encontro de Eurípides Barçanufo em desdobramento com nosso Senhor Jesus Cristo. Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade no estado de Minas Gerais. Ao observar-se fora do corpo físico,
em admirável desdobramento, quando certa noite ele se percebe em prodigiosa volitação. Embora inquieto, arrastado pela vontade de alguém, num turvelinho de amor, subia sempre. Ele queria parar, descer, revendo o corpo de carne à distância, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Ele respirava em novo ambiente, erguera-se numa forma mais leve ainda, respirando em um oceano de ar mais leve ainda. Envergava-se em forma leve, viajou à maneira de um pássaro teleguiado, quando então ele se reconheceu que estava em uma campinas verdejantes. Reparava na formosa paisagem, quando não ao longe ele avista um homem que meditava em doces luzes. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que ele estacou trêmulo. Algo lhe dizia para que não o aproximasse mais. Em um desdobramento de júbilo, ele se reconheceu naquele momento na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista. Ele ficou em silêncio, sentido como um intruso naquele momento, incapaz de seguir ou de voltar. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, nas literatura e nas artes, e na mensagem que ecoava entre os homens a curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, Eurípides começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humildes e pensou. Viu, porém, que neste momento Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, ao ver o Cristo chorando, ele então pensou em se redimir, aproximar do Cristo, afagar-lhe as mãos, ou deitar à beira como um cachorro humilde e lamber os seus pés. Mas estava chumbado ao solo estranho. Recordou no momento, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas até hoje na terra, que ainda lhe impõe as condições imperfeitas. Nessa linha de pensamento, ele não se conteve. Abriu a boca e falou ao suplicante: por que chora, Senhor? O interpelado não respondeu. Então, novamente, Eurípides perguntou: o senhor chora pelos descrentes do mundo? Ele disse: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes, mas eu choro pelos aqueles que conhecem o Evangelho e não colocam em prática. Eurípides, então, não sabia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra, antes da dor que a resposta lhe trouxera. Ele acordou-se e começou a descer, e se reviu novamente no corpo de carne. Daquele dia em diante, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava da consciência, ele se entregou aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, e trabalhou em benefício daqueles até o último dia da sua vida. Destacando este encontro de Jesus, de Eurípides Barçanufo com Jesus, eu me reporto. Eu não quero me encontrar com Jesus em prantos, em lágrimas, mas sim em docíssimo sorriso, de eu ver ele e ter a certeza que eu não sou mais um dos seus seguidores, mas sim um dos seus discípulos. No entanto, percebo que o maior erro do ser humano é saber o que é certo
e continuar fazendo o que é errado. Mestre Jesus, que as tuas luzes vibram na minha consciência, que o teu amor impregna o meu coração, para que eu possa me tornar a cada dia um dos seus discípulos, colocando em prática os teus ensinamentos que todo dia vem à baila da minha consciência. Amar o meu próximo, sem querer nada de volta. Ah, Nazareno, que bom foi te encontrar nesta encarnação. Ter a certeza do teu abraço ao condorado. Nas minhas horas difíceis, ouvir as tuas doces vozes dizendo: Filho, vinde a mim todos vós que se encontrais em sofrimentos e carregados, que eu vos aliviarei. Ah, Mestre Jesus, como foi bom após 2000 anos te encontrar novamente, redivivo no teu Evangelho e ter a certeza que o Senhor está conosco sempre. Amado Mestre Jesus, estar contigo é ter a certeza que a felicidade também está comigo, porque o Senhor é a luz que me ilumina, o Senhor é a mão que me ampara, é o abraço que caminha comigo nas minhas dificuldades. Mestre Jesus, como é bom ter dentro da minha consciência e do meu coração as sementeiras de amor que o Senhor planta neste solo e em todos os solos, para que todos nós, filhos de Deus, desse grande arquiteto do universo, sendo também o seu irmão de Jesus, esse mestre amigo que nunca vai nos desamparar, mesmo diante das nossas peripécias, temos a certeza que Ele vai estar sempre conosco. Mestre Jesus, gratidão por mais um dia de vida, por mais esse encontro nesta casa de oração e hospital de almas, aqui nessa cidade de Paris, com esses corações que nos recebem com amor. Somos gratos por Ti, Mestre Jesus. Somos gratos a Deus pelo dom da vida, pelas oportunidades que estamos tendo e podemos seguir adiante, a Te encontrar no aprisco do paraíso. Gratidão, amigo. Gratidão.